Saudações, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia de São Pedro e São Paulo, eu, Deise, da comunidade São Francisco de Assis, de Hermelino Matarazzo, e também fundadora do grupo de rua São Pedro e Paulo, estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu trabalho pastoral relacionado a Pedro e Paulo. Quero aqui dizer que quando a gente se identifica com um grupo, sentimos o desejo de aprimorar os nossos conhecimentos sobre a vida de Jesus e os evangelhos, de ler textos e fazer reflexões, para confrontar com o nosso dia a dia e com a nossa realidade social, cultural e política. Lá atrás na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos do 11 ao 15, conta que Paulo e Timóteo saíram para evangelizar e passaram por Filipos. Não encontrando sinagoga, continuaram pelo caminho e encontraram um grupo de mulheres à beira de um rio. E elas rezavam ali. Anunciaram o evangelho a elas, e depois foram hospedadas por Lídia. Batizaram a Lídia e após tudo isso, foi criado a primeira comunidade cristã na Europa. Da minha experiência com o grupo de rua São Pedro e Paulo, surgiu pelo desejo de retomar o grupo de rua São Francisco de Assis, criado pela Dona América, depois passado para a Dona Maria, e depois, posteriormente, para minha mãe, que também se chamava Maria. Eu senti a necessidade de formar esse grupo de rua para reunir a família, os amigos, os vizinhos, para a gente não só rezar sobre a Bíblia, os ensinamentos de Jesus, mas para a gente também refletir um pouco a nossa vida hoje, o mundo, a nossa realidade. Então, o nome original do grupo de rua é São Pedro, e em homenagem e por conta da igreja, tornou-se Pedro e Paulo. Então, em homenagem hoje a São Pedro e São Paulo, eu quero aqui relembrar 4 pontos importantes da vida desses dois. Pedro negou Jesus por 3 vezes antes dele ser crucificado. Reconheceu em Jesus o Filho de Deus como pedra fundamental, rocha, alicerce. Recebeu as chaves da igreja. Foi o primeiro papa da Igreja Católica. Paulo, soldado e perseguidor dos cristãos, reconhece Jesus na transfiguração. Sai pelo mundo para evangelizar e pregar as mensagens de Cristo. Fundador da primeira comunidade cristã e do primeiro grupo de rua, que é o de Lídia, que eu comentei há pouco, na leitura dos Atos dos Apóstolos. Vejam então, meus irmãos, a exemplo destes, como podemos ser pessoas melhores e mais humanas. Convido a todos a rezar e a fazer as orações e novenas propostas pela nossa paróquia de São Francisco de Assis, de Hermelino Matarazzo, pelas informações que recebemos pelo WhatsApp e links da nossa paróquia. Que Deus os abençoe a todos por intercessão de São Pedro e São Paulo. Amém.